O tema da mensagem de hoje é: chegou o tempo da reconstrução. Chegou o tempo da reconstrução. Para quem conhece o contexto aqui, a gente sabe que lá no Antigo Testamento, Israel se torna uma monarquia, né? Vem ali o rei Saul, o rei Davi e depois o rei Salomão. Depois do rei Salomão, filho de Davi, o reino se divide em dois, né? Reino do Norte e Reino do Sul. E lá em 586 a.C., Jerusalém é invadida pelos babilônios, né? Através do rei Nabucodonosor, e a cidade toda é destruída, suas muralhas são derrubadas, o templo é derrubado, colocam fogo no templo, fogo na cidade, a cidade fica totalmente desolada, e o povo de Israel, ali de Judá, é levado cativo lá para a Babilônia, onde eles ficam num período de 70 anos, né, longe da sua terra, vivendo ali na escravidão. 70 anos depois, eles começam através, né, na liberação do rei persa, o rei Ciro, liberam os judeus para voltar para a sua terra, né, 70 anos depois, e eles começam a habitar ali. E nós temos a história de Neemias aqui, um judeu que vivia lá na cidade da Pérsia, era copeiro do rei, e ele fica sabendo da situação que estava Jerusalém. O povo já havia voltado, já tinha voltado lá para Jerusalém, mas ainda a cidade estava desolada, os muros ainda estavam derrubados. E aí ele começa a levantar aqui uma força-tarefa para reconstruir os muros de Jerusalém. Eu lembro que quando nós estivemos lá em Jerusalém, porque sempre que eu ouvia falar, toda vez que estudei, toda vez que eu ouvi alguém pregando sobre Neemias e falava assim: olha, vamos reconstruir muros. Se eu falar para você, ó gente, vamos reconstruir um muro que caiu ali, o que a gente imagina? Um muro aqui de 2,80 m, 3 metros, 4 no máximo, né? Tijolo baiano de 20 centímetros e por aí vai. É o nosso contexto de muro, não é verdade? Se a gente falar, vamos construir um muro, amanhã precisamos fazer um muro ali na frente da igreja, todo mundo vai saber que é tijolo baiano, né? Ou tijolinho, mas nós estamos falando aqui de uma grande muralha. E quando eu estive lá, né, em Jerusalém, a gente pôde ver exatamente o que é isso, porque nós estamos falando de uma muralha de mais de 10 metros de altura, de 15 metros, 12, 15 metros. Nós estamos falando eu fiz questão de um dia ficar olhando para uma rocha lá e tirar uma base do tamanho dela. As pedras que eram formadas ali, as muralhas, são pedras de maiores de 1 metro de comprimento. Então você imagina que para quem já descarregou um caminhão de tijolo, né, Enes? Quem já precisou descarregar caminhão de tijolo baiano, você imagina você descarregar um caminhão de rocha para poder construir essas muralhas, né? Não é algo fácil, não é algo simples. Nós não estamos falando de um murinho pequeno, nós estamos falando de muralhas gigantescas. E quando eu vi aquilo lá, me chamou muita atenção, porque eu fiquei imaginando Neemias tentando verificar como é que eles iam reconstruir os muros da cidade, como eles fariam para poder reconstruir os muros da cidade, porque naquela época, nós estamos falando de mais de 2.000 anos atrás, havia um significado aqui muito importante. Não era à toa que uma cidade tinha as suas muralhas. A gente se lembra que quando o povo de Israel chega lá com Josué para tomar posse da terra prometida, eles chegam primeiro na cidade de Jericó. E a cidade de Jericó era muito famosa pelo quê? Pelas suas muralhas. Muralhas altas, fortificadas. Era a proteção da cidade. Toda cidade muito bem fortificada tinha que ter as suas muralhas muito bem edificadas. Uma cidade, para se manter segura, precisava ter muralhas. E Jerusalém estava totalmente exposta, completamente destruída, porque os seus muros haviam sido destruídos. Então Neemias, ele está lá, ele recebe a notícia, passou aproximadamente um tempo, já de quando os judeus voltaram para Jerusalém, e Neemias recebe a visita de um amigo que vem de Jerusalém, e ele pergunta: viu, como é que estão as coisas lá em Jerusalém? E o amigo diz assim: olha, o povo voltou, estão vivendo lá, mas olha, a cidade está numa situação terrível. As muralhas ainda estão derrubadas, as portas da cidade estão todas queimadas, o povo está vivendo lá na base da miséria. Não é o local onde Deus, né, não é a forma como que Deus fez aquela cidade para viver. E Neemias, ele se sente muito triste, começa a chorar,
ele vai orar, falar com Deus, para ver se ele podia fazer alguma coisa para poder reconstruir os muros da cidade. Depois nós sabemos que ele recebe a liberação do rei para ir até Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Tanto que chega nesse texto que nós lemos aqui, e ele fala para os sacerdotes, para os líderes de Israel que estão vivendo em Jerusalém, falando: olha, vamos reconstruir os muros. Olha, a situação de Jerusalém está em ruínas, as suas portas estão queimadas. Vamos nos movimentar e vamos reconstruir os muros dessa cidade. Por isso que o tema é esse: chegou o tempo da reconstrução, porque as muralhas, como eu disse aqui, as muralhas de uma cidade representa a sua segurança. Uma cidade sem muros é uma cidade que está totalmente vulnerável aos ataques inimigos, está vulnerável aos ladrões, aos salteadores, seja lá todo tipo de pessoa. Uma cidade sem muro está completamente vulnerável. E às vezes esses muros podem representar algumas áreas das nossas vidas. Pode ser que em determinadas áreas das nossas vidas os muros estejam derrubados. Pode ser que há alguma área da nossa vida que esteja precisando de uma reconstrução. Porque Neemias ora e fala: olha a situação que nós estamos numa situação humilhante, os muros estão derrubados, estamos sem proteção, estamos totalmente expostos. Às vezes pode ser que seja na família, a situação, entre a família, entre marido e mulher, ou até com os filhos, não esteja da melhor forma possível, os muros talvez estejam derrubados. Às vezes pode ser uma situação no trabalho, na vida profissional, na vida material, a situação financeira talvez esteja numa situação um pouco mais de calamidade, onde os muros estejam derrubados. Pode ser que em alguma área da nossa vida a situação não esteja do jeito que precisava estar. E o jeito que precisava estar era de que forma? Com as muralhas erguidas, com proteção, com força, com poder. É assim que Deus deseja que nós vivamos. Mas a boa notícia de hoje é que Deus deseja falar conosco e Deus quer nos dar uma oportunidade de reconstruir as muralhas das nossas vidas. Deus deseja falar conosco e nos mostrar que, assim como Neemias reconstruiu os muros da cidade, nós podemos reconstruir também. Se há alguma área da nossa vida que esteja em ruínas, se há alguma área da nossa vida que está numa situação de calamidade, se há uma situação que precisa de conserto, que precisa de reconstrução, é o que Deus deseja falar conosco nessa noite. Por isso, chegou o tempo da reconstrução. Amém, gente? Então, o que nós precisamos fazer, se nós desejamos reconstruir os muros das nossas vidas? O que nós precisamos fazer para iniciar essa reconstrução? Em primeiro lugar, é preciso ter disposição. É preciso ter disposição para reconstruir. Eu vou ler uma parte do texto aqui, vou voltar no capítulo 1, preste bem atenção. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei, passei dias me lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. A história de Neemias começa ele ficando sabendo da situação que Jerusalém estava. Ele recebe a informação que quem está vivendo lá está passando por grande sofrimento e por grande humilhação. A cidade está sem muros, está desprotegida, não tem recursos necessários, não tem alimentação suficiente para todos. Quem está vivendo lá está passando por uma situação muito ruim, assim como talvez pode ser a situação que nós estejamos passando em algumas áreas da vida, no casamento, no trabalho, como eu disse aqui, Só que Neemias ele vai orar
ele vai orar e ele pede a direção de Deus para poder fazer alguma coisa. Veja que Neemias, ele começa a se colocar à disposição, ele não se sente satisfeito com aquela situação. Quando ele fica sabendo da situação de Jerusalém, ele não fica satisfeito, ele vai orar, ele vai buscar em Deus, e ele começa a se colocar à disposição do Senhor para fazer alguma coisa. Agora preste atenção, versículo 1 do capítulo 2, no mês de Nisã, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Até então eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Do capítulo 1 para o capítulo 2, 4 meses se passaram. Neemias ficou sabendo da situação de Jerusalém, chorou, se lamentou, orou, falou com Deus. 4 meses depois, Deus abre a ele uma oportunidade de falar com o rei. O rei pergunta para ele: o que está acontecendo com você, Neemias? Você está triste? Você não está doente? Então, ele fala com o rei e faz um pedido: olha, eu gostaria muito de ir a Jerusalém para reconstruir os muros da minha cidade, da cidade onde estão sepultados meus pais, da cidade da minha família. Neemias, ele não se conformou com a situação que estava a cidade. O que ele fez? Ele se colocou à disposição para fazer alguma coisa. Como eu disse, não era um murozinho pequeno, não era um muro de 10 metros, não era para poder fechar um terreno de 10 por 25, são muralhas de uma cidade que havia quilômetros de extensão, para poder andar a volta na cidade toda, são quilômetros. Não é algo simples, não é uma coisa simples de fazer. E ainda, como eu disse, rochas muito grandes, pedras muito grandes, mas Neemias se colocou à disposição para poder fazer alguma coisa, para mudar, para reconstruir. Ele não sabia como ele ia fazer, ele não sabia de que maneira, mas ele apenas se colocou à disposição. Falou: rei, permita que eu vá para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Ele tinha projeto? Não. Ele tinha recursos? Não. Ele tinha mão de obra? Não. Ele só tinha o quê? Disposição, vontade de fazer alguma coisa, vontade de mudar. Sabe por quê? Porque o povo lá em Jerusalém já estava conformado em viver daquele jeito. E você sabia que às vezes tem situações nas nossas vidas que acaba não mudando, e aí conforme o tempo passa e a situação não muda, sabe o que acontece? A gente se acostuma com aquilo, é ou não é? Começa a se acostumar com aquilo. Ah, ele não muda, ele é assim mesmo. Eu já orei, eu já falei, já tentei, mas já passou 1 ano, já passou 5, já passou 10, não tem jeito, ele é assim mesmo e a vida é essa. A vida é essa daí. O povo estava conformado, sabe por quê? Já havia passado quase 90 anos que o povo já tinha retornado para Jerusalém. Já tinha acabado os 70 anos de cativeiro, o povo já tinha retornado, e eles já estavam lá vivendo em Jerusalém há quase 90 anos, vivendo com os muros derrubados. Eles reconstruíram o templo com Esdras, com o governador Zorobabel, reconstruíram o templo, voltaram lá ao sistema de sacrifícios, a religião, eles estavam indo para o templo normalmente, mas a cidade continuava em ruínas. Eles se acostumaram a viver no meio das ruínas, se acostumaram a viver no meio da humilhação. E é da mesma forma, Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem o melhor para a gente viver. Deus tem o melhor para a sua família, Deus tem o melhor para o seu casamento, Deus tem o melhor para o seu trabalho, mas a gente não pode se acostumar a viver no meio das ruínas. Não podemos nos acostumar a viver com os muros derrubados. Nós não podemos nos conformar com a situação. A gente não pode chegar na situação e falar assim: não, é isso aí mesmo.
O que tem para viver é isso aqui. O que tem para hoje é isso. Nós não podemos viver desse jeito. Ah, meu marido não muda, minha esposa não muda, ela é assim mesma, eu já tentei, não adianta, meu filho não vai mudar, eu já falei, já conversei, eu já orei, já jejuei, não tem jeito, eles são assim mesmo, a vida é essa, vamos viver desse jeito aí. Não é assim que Deus deseja que a gente viva. Por isso, há uma oportunidade de reconstrução hoje. Nós não podemos nos acostumar a viver com os muros derrubados. Vocês estão me entendendo, gente? Está entendendo que eu estou falando sobre muro, mas não estou falando sobre muros? Está dando para entender? Nós não podemos, os muros representam a nossa vida. E tem hora que a gente se acostuma a viver com os muros derrubados, com a situação financeira daquele jeito, lascado, terrível, numa situação humilhante. Não é assim que Deus deseja que a gente viva. Deus deseja que a gente viva uma vida plena. Deus deseja que a nossa cidade, que a nossa vida seja uma cidade fortificada, bonita, poderosa, né? É assim que Ele deseja. Deus tem sempre o melhor para nós. Mas se você está olhando para uma situação da sua vida e está dizendo assim, olha, isso aqui não está bom, isso aqui não está bom, não adianta achar que não está bom e não fazer nada. É preciso ter disposição para mudar. É preciso fazer alguma coisa para mudar. Sabe por quê? Porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Eu conheço um Deus que derruba muralhas. Agora, você viu Deus reconstruindo muralhas? Tem algum texto na Bíblia que Deus reconstruiu muralhas? Você viu pedras se juntando sozinhas assim e formando uma grande muralha? Agora, e derrubando muralhas? Por que Deus derruba muralhas e não constrói muralhas? Por que será? Porque derrubar muralhas era algo impossível. O exército de Josué não tinha poder para fazer. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Deus faz o impossível. Agora, reconstruir, pegar a colher de pedreiro na mão, pegar a enxada, pegar a pá, pegar os tijolos, pegar a areia, fazer massa e reerguer um muro, isso nós podemos fazer. Então Deus falou para Neemias, vai e reconstrói os muros, tenha disposição em reconstruir, faça alguma coisa. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Então, se você identificou alguma área na sua vida que está em ruínas, você precisa ter disposição em mudar. É você que precisa fazer alguma coisa. Ninguém vai fazer por você. Deus não vai tomar a posição por você. É você que tem que se levantar e falar assim, ó, não aceito essa situação. Eu não quero mais viver no meio dessas ruínas. Eu não aceito mais viver desse jeito. Nós vamos mudar aqui, vamos fazer o que precisa ser feito. Olha o que Neemias fez. Neemias, tem duas coisas que eu anotei aqui que Neemias fez, no capítulo 2, versículo 11. Neemias fez uma análise real da situação. Veja o versículo 11. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns homens. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia me posto no coração para fazer por Jerusalém. Não levava animal algum além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado e cujas portas haviam sido destruídas pelo fogo. A primeira coisa que Neemias fez, primeiro ele se colocou à disposição, sem saber o que ia fazer. Ele só falou assim, essa situação precisa mudar. Não dá mais para viver do jeito que está. Jerusalém não pode mais ficar do jeito que está. Mas como que nós vamos fazer? Não sei. Ele viaja para Jerusalém e a primeira coisa que ele faz é fazer uma análise real da situação. O que ele fez? Andou em volta da cidade. Foi olhando os muros. Para quem não sabe, Jerusalém tem 12 portas. Entre as muralhas tem 12 portas para poder entrar dentro da cidade. Para você não ter que dar a volta, né? Você chega pelo norte, tem que ir lá do lado sul para poder entrar na cidade. Tem 12 portas então, né? 3 de cada lado,
para poder entrar dentro da cidade. Neemias foi andando, aqui, porta tal, derrubada. Foi literalmente com uma pranchetinha na mão e fazendo as suas anotações. O muro está caído, tem não sei quantos metros, 1000 metros de muro caído, tal, precisa erguer aqui a altura, vamos precisar de tantas pedras, vamos precisar disso, daquilo, as portas tal e tal ali estão derrubadas. Neemias constatou. Primeiro ele fica sabendo que a cidade está em ruínas. Contaram para ele. Ele não viu. Foram lá na Pérsia e contaram para ele que a cidade estava em ruínas. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele tem análise real e vê realmente a cidade está em ruínas. Os muros estão caídos. Então, o que isso significa para nós? Para a gente poder reconstruir a nossa vida, reconstruir alguma área da vida, além de ter disposição, nós precisamos reconhecer que aquela situação não está boa. É preciso reconhecer. É preciso olhar para a situação e falar assim, ó, não está legal. Não está legal. O nosso casamento não está legal. Não está legal da forma como nós estamos vivendo. O meu trabalho lá não está legal. A situação lá no trabalho não está legal. O meu relacionamento com os filhos também não está legal. É preciso reconhecer, nós não podemos fugir. Tem gente que às vezes foge, quer tampar o sol com a peneira e fala assim, não é bem assim não, tá bom, tá tranquilo, tá tudo em ordem, tá legal. Não fuja da realidade. É preciso assumir a realidade. Olhe para a sua vida, olhe para as áreas da sua vida e não fuja. Veja o que está acontecendo. Reconheça, olha, nessa área aqui é preciso uma mudança. Nessa área aqui nós estamos precisando de reconstrução. A nossa vida financeira não pode ficar mais do jeito que está. Nós não podemos mais viver desse jeito aqui. Reconheça, não se conforme com a situação. Para poder mudar, para poder trazer uma mudança, o primeiro passo é reconhecer. É preciso reconhecer, gente, não está dando. Eu não me conformo com essa situação, não podemos viver desse jeito. Neemias foi lá e falou assim, realmente os muros estão caídos. Eu estou com disposição em mudar, mas primeiro eu preciso reconhecer que realmente a situação ela é terrível. Os muros estão derrubados. Mas no versículo 18, Neemias, ele se colocou à disposição, ele viu aqui, fez uma análise real e agora ele vai ver o que precisa ser feito. Versículo 18, capítulo 2 diz assim: eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: então o sumo sacerdote se levantou com seus parentes sacerdotes e eles começaram o seu trabalho. Reconstruíram a porta das ovelhas, eles consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e assim construiu logo adiante. Depois que Neemias viu a situação real da cidade, e viu o que precisava ser feito, sabe o que ele fez? Ele foi ali e viu o que precisava fazer para mudar. Sabe o que ele fez? Distribuiu o trabalho. Chegou nos chefes lá de Israel, ó, seguinte, nós precisamos reconstruir os muros. Tem tantos metros para reconstruir, tem tantas portas para poder levantar, nós precisamos de madeira, precisamos disso e daquilo. Ele dividiu o trabalho, e aí você viu nesse texto que nós lemos aqui, equipes começaram a trabalhar e atacar determinados locais ali, enquanto uma equipe trabalhava de um lado, a outra equipe trabalhava do outro, e os muros foram sendo reconstruídos, as portas foram se erguendo novamente, e Jerusalém começou a ser reconstruída. Então, o que acontece, meu? Você reconheceu que alguma área da sua vida precisa de mudança, precisa de reconstrução? Reconheceu? Sim. Veja o que precisa ser feito agora. O que precisa ser feito para mudar? Depois de reconhecer a situação, veja o que precisa ser feito. Se depende só de você, comece agora. Se depende só de você, comece agora. Mas se depende de mais alguém, se envolve outras pessoas, então senta e conversa. Chama a esposa, senta na mesa, chama os filhos,
Senta na mesa e fala, ó, é o seguinte, a situação nossa é essa aqui. Nós estamos vivendo desse jeito. Da forma como nós estamos vivendo aqui, não dá para ficar. Nós precisamos mudar a situação. Nós precisamos mudar a forma como nós estamos vivendo. Se a mulher está gastando mais do que deveria, mostra a fatura do cartão para ela. Se é o homem que está gastando mais do que deveria, fala, ó, nós não podemos ficar nessa situação. Não podemos, senta com eles, conversa. Explica a real, conversa com os filhos, ó, dessa maneira como nós estamos vivendo, não podemos ficar, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos sentar e conversar, mas faça alguma coisa. Fale com a esposa, fale com o marido, fale com quem precisa ser falado, mas não se acostume a viver no meio das ruínas. O que Satanás deseja é que a gente se acostume a viver no meio das ruínas. Você já imaginou viver no meio de uma casa derrubada? Sem muro, cheio de problema, vazando água, goteirando na nossa cabeça. Quem que consegue viver desse jeito? Morar numa casa sem telhado? Mas é assim que Satanás quer que a gente viva. Ele quer que a gente viva à margem daquilo que Deus tem. Só que o que Deus tem para nós são coisas grandes. Deus tem para nós tempo de bênção. Deus tem para nós uma vida boa. Não significa que não vai ter problemas. Nós vamos enfrentar problemas, é normal, mas Deus deseja que a gente viva bem. Deus deseja que você viva bem com a sua esposa, Deus deseja que você viva bem com o seu marido, Deus deseja que você tenha um relacionamento saudável, amoroso com seus filhos, Deus deseja que você tenha prazer no seu trabalho, Deus deseja que você seja feliz. Por isso Satanás quer acostumar a gente a viver no meio das ruínas. Não, tá bom assim. Tá bom assim, a vida que você vai viver é essa aí, se acostume com isso. Não se acostume, meu irmão, não se acostume, tenha disposição em mudar, se coloque à disposição, fala, eu vou mudar, nós vamos fazer alguma coisa e essa situação vai mudar, a partir de hoje. Hoje é um marco nas nossas vidas, a história da nossa vida, a história da nossa casa vai começar a mudar hoje, vai ser diferente hoje. Faça aquilo que você nunca fez. Eu ouvia sempre o pastor Nivaldo dizer a respeito disso. Quer viver o que você nunca viveu? Faça o que você nunca fez. Uma vez eu ouvi o Cláudio Duarte dizendo o seguinte, olha, a vida ela é como um eco. Se você não está gostando do que você está ouvindo, muda o que você está gritando. Deu para entender ou não? Mas só depende de nós. Só depende da gente para poder trazer essa mudança. Neemias foi lá e falou, nós vamos reconstruir, custe o que custar. Deus vai nos ajudar e nós vamos reconstruir. Jerusalém não vai ficar mais nessa situação humilhante. Nós não vamos mais viver no meio dessa situação humilhante. Deus tem uma vida boa para você. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Deus deseja que você viva esse novo tempo, tempo de bênção, de prosperidade, de alegria, de desfrutar com a sua família, desfrutar com seus filhos, de viver as bênçãos dos céus para a sua vida, mas você precisa se colocar à disposição para poder trazer a mudança que é necessária para a sua vida. Deus não vai fazer por você, eu não consigo fazer, pastor Rodrigo não consegue fazer, no máximo que a gente vai conseguir fazer é orar por você para Deus te ajudar, mas a mudança que você espera, que você precisa, só você consegue fazer. Você está me entendendo ou não? Ninguém vai conseguir fazer por você. Ninguém. Então, tenha disposição para poder reconstruir as áreas da sua vida. Em segundo lugar, para a gente poder reconstruir, nós precisamos entender que haverá dificuldades. Não vai ser fácil. Se você se coloca à disposição, se você decidiu, olha, a minha vida vai mudar, a minha família, a situação da minha família vai mudar, eu coloquei à disposição, fiz lá um propósito e essa situação vai mudar. Eu queria te dizer que não, mas eu posso te dizer o seguinte, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Olha o capítulo 2, versículo 10, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado nos bens dos israelitas.
Versículo 19: quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Quando Neemias chega na cidade para reconstruir os muros, com disposição para reconstruir, quando os inimigos ficam sabendo que ele veio para reconstruir, o que é que acontece? Oposição. Uma oposição se levanta tentando impedir a obra. Esses caras aqui, Sambalate, Tobias, esses caras aí começaram a se movimentar para impedir que Neemias não concluísse o projeto. Eles tentaram impedir. E se você ler o livro todo de Neemias, nós vamos ver que eles concluíram a obra em 52 dias. 52 dias eles concluíram a obra. Mas ela quase foi paralisada. Sabe por quê? Porque Neemias, o que Neemias precisou fazer? Enquanto uns trabalhavam, outros vigiavam. Tinha pedreiro que trabalhava com a colher de pedreiro na mão e com uma espada na outra, porque tinha que trabalhar e de repente tinha que largar a colher de pedreiro para poder lutar, porque os inimigos se levantaram para poder derrubar as muralhas. Então Neemias falou assim: enquanto vocês trabalham, outros vigiam. Você já imaginou você trabalhar numa obra, que você está lá assentando tijolo e aí você olha para trás, um exército está lutando atrás de você, e os caras estão interessados em derrubar um muro? Oposição. Eles não queriam que Jerusalém fosse reedificada, porque para eles, os inimigos de Israel, era um prazer ver Jerusalém com as muralhas derrubadas. Era um prazer para eles. Esse é o papel de Satanás. Satanás olha para a nossa vida e o que ele está esperando? O que ele quer ver? Ele quer ver a gente vivendo no meio das ruínas. Ele não quer que a gente mude, ele não quer que a nossa vida melhore, ele não quer que o seu casamento melhore, ele não quer que você tenha uma vida melhor com seus filhos, ele não quer que a sua vida financeira prospere, ele não quer. E se você se colocar à disposição para fazer alguma coisa para melhorar, ele vai se levantar uma oposição para poder tentar impedir. Ele vai tentar impedir de alguma maneira. Nós conversamos com o pessoal que se batizou domingo passado. E o que nós falamos para eles: olha, essa última semana que vai marcar o batismo de vocês, talvez seja a semana mais difícil de todas. Porque você acha que Satanás está feliz em vendo pessoas indo se batizar? Não. Ele vai trazer oposição. Ele vai tentar trazer complicações, problemas, dificuldades para fazer o quê? A gente desistir. O que a gente sempre diz para as pessoas que estão chegando na igreja, se batizaram e falou assim: gente, não desista, porque tem pessoas que têm a falsa ideia de que vai vir para a igreja, vai aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, vai se batizar e quando sai das águas, todos os problemas resolveram. Mas na verdade, a hora que você sai da água, o problema está ali, continua no mesmo lugar onde você deixou. O que vai acontecer agora é que Deus vai te ajudar a resolver os problemas, mas os problemas continuam lá. Só que aí Satanás fica todo o tempo dizendo: tá vendo? Olha aí, tá vendo? Você começou a ir para a igreja, a situação piorou. Era melhor quando você estava fora, era melhor quando você estava no mundo. Olha aí, quando você estava no mundo você não tinha esses problemas. O povo lá na igreja lá é um povo chato, é um povo não sei o quê, né? A intenção dele é o quê? Abandonar esse projeto e fazer a gente continuar vivendo na miséria, vivendo no meio das ruínas, vivendo no meio da cidade com os muros derrubados. Quando nós queremos fazer algo para melhorar, quando a gente se coloca à disposição para mudar, Satanás se levanta. Como eu disse, ele não quer que a sua vida prospere, ele não quer que o seu casamento vá bem, ele não quer que o seu relacionamento com seus filhos vá bem, ele não quer. O interesse dele é te manter numa situação humilhante no meio das ruínas. Ele não quer te ver bem emocionalmente, ele não quer. O que ele quer, e ele trabalha todos os dias para isso, é fazer as pessoas ficarem com dependência de remédios, pessoas aprisionadas na cama, pessoas doentes. É o que ele quer, que a gente viva numa situação humilhante.
Ele não quer que a gente faça algo bom. Então, se você se colocar à disposição para mudar, entenda que assim, não vai ser fácil, vai ter lutas, você vai ter dificuldades, uns dias mais difíceis do que os outros, mas vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, só que sabe o seguinte, nós não podemos parar e não podemos desistir, não desista, não venha com aquele pensamento, tá vendo, foi só eu falar em mudar, olha que a coisa aconteceu, olha o que aconteceu. Eu já ouvi de gente falando assim, olha, pastor, eu um dia decidi lá que o pessoal estava falando de dízimo aqui, eu decidi entregar meu dízimo pela primeira vez, e eu fiz um voto com Deus, entreguei o dízimo pela primeira vez, na semana seguinte meu carro quebrou. Aí a primeira coisa que Satanás fala, qual foi que você acha, imagina? Está vendo? O dinheiro que você precisava para consertar o carro está onde? Onde foi que você pôs? É assim que ele faz. Nós não podemos desistir, nós não podemos baixar a guarda. Não vai ser fácil, mas sabe o que a Bíblia diz? Tiago, capítulo 4, versículo 17. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não desista. Jesus ficou 40 dias com Satanás lá tentando ele no deserto. Faz isso, faz aquilo outro. Jesus venceu Satanás pela palavra, através da palavra. Aqui, os homens começaram a zombar de Neemias, levantando uma oposição contra ele. Mas Neemias não se deixou abater, ele não desanimou, ele continuou o trabalho, ele continuou o projeto. Ele falou, eu comecei a obra, eu vou terminar. Deus colocou no meu coração a oportunidade de reconstruir essa cidade. Nós não vamos mais viver no meio dessa situação humilhante. O que Satanás queria, o que os inimigos de Neemias queriam que ele fizesse? Que Neemias olhasse e falasse assim, sem condições. É uma cidade muito grande, são muros muito grandes, nós não temos condições de fazer. Talvez nós vamos ter que contratar aqui uma construtora muito maior aqui, nós não temos condições de fazer isso. Quer saber de uma coisa? Vou voltar lá para o palácio, vou voltar a viver a minha vida como copeiro do rei, porque eu me enganei, eu queria reconstruir, mas eu não tenho condições. É isso que Satanás quer que a gente faça. Desista no meio do caminho. Quando a gente começa a ver algumas mudanças e às vezes problemas acontecem, as oposições se levantam, Satanás quer que a gente olhe para a situação e fale assim, não, realmente isso não vai dar. Não adianta, não vai dar, vamos se acostumar a viver desse jeito, vamos viver dessa forma aí que não tem problema. Não é isso que Deus tem para você. Há uma oportunidade hoje de reconstrução. Vai ser difícil? Vai. Mas você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. Você não vai fazer isso sozinho. Você não vai fazer isso sozinho. Você não vai fazer isso pelas suas próprias forças. E eu vou terminar dizendo exatamente isso. Se você se colocar à disposição de Deus, se você decidir mudar alguma coisa na sua vida, se você decidir a reconstruir alguma coisa na sua vida, saiba de uma coisa, Deus vai te ajudar na reconstrução. Ele vai te ajudar, sabe por quê? Veja comigo o versículo 20. O versículo 20 do capítulo 2 diz o seguinte: quando Neemias foi indagado pelos os opositores, quando eles zombaram de Neemias no versículo 18, olha a resposta de Neemias no versículo 20. Eu lhe respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus fará que nós sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Qual que é o nosso papel? Comece a reconstrução e Deus vai te ajudar. Vai ser fácil? Não vai, mas Deus vai te ajudar. Deus vai estar com você. Ele vai cuidar de tudo. Quando os inimigos se levantarem, Ele vai dar o escape necessário. Ele não vai deixar que você desanime, Ele não vai deixar que você abandone no meio do caminho. Deus vai fazer isso por você. E olha que interessante, nós lemos o versículo, eu quero ler novamente o versículo 12 do capítulo 2, Neemias disse o seguinte: eu não havia contado a ninguém o que meu Deus
me havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Eu faço uma pergunta para você. A ideia de reconstruir Jerusalém, de reconstruir os muros, nasceu primeiro no coração de quem? De quem? De Deus. Deus é quem colocou no coração de Neemias. Ele disse aqui: eu não contei para ninguém o que Deus havia colocado no meu coração para fazer por Jerusalém. Ou seja, a vontade de reconstruir os muros era de Deus, não era de Neemias. Deus colocou no coração dele, ele se dispôs e foi mudar, e foi fazer alguma coisa. Sabe o que isso significa? Que a vontade de mudança, a vontade de reconstrução nessa área da sua vida, ela não é somente sua, é Deus é quem quer que mude. Deus é quem quer que a sua situação mude. Deus é quem quer que a sua situação financeira melhore. Deus é quem quer que o seu casamento melhore. Deus é quem quer que o seu trabalho melhore, que a sua vida profissional melhore. É o interesse de Deus. Antes de estar no seu coração, está no coração de Deus. A mudança que você deseja na sua vida, aquele sentimento de mudança que você deseja, quando você olha para a sua situação e pensa assim: nossa, mas eu precisava mudar isso, eu precisava ser diferente, eu precisava mudar. Esse sentimento que brota no seu coração não vem do seu próprio coração, é Deus que está falando com você, é Ele que está colocando no seu coração. Sou eu, meu filho, que quero que você mude, sou eu que quero que você, sabe por quê? Porque Deus tem uma vida boa para você, Deus tem o melhor, Ele quer que você viva coisas boas, Ele quer que você saia da margem, Ele quer que você saia do meio das ruínas, Ele quer que você viva tudo aquilo que Ele preparou para você, mas para você viver, é você que precisa se levantar, é você que precisa, Ele vai te ajudar a concluir, o Deus dos céus vai te ajudar a concluir. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra na sua vida, vai completar, e você vai viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, amém? Fica de pé, por favor, vamos orar.